Agora eu vou passar a palavra ao vereador Rodrigo Goulart. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui nessa terceira etapa do Fórum Impacto Econômico. É um prazer participar aqui, fazer novamente a abertura do evento. Quero cumprimentar aqui a Marlene pela federação, também o Maurício pela Abriesp, cumprimentar aí por essa iniciativa, uma importante iniciativa para todo o mercado, o segmento aqui do esporte, do esporte fitness, que assim que eles me levaram essa ideia, eu topei participar e fazer através de uma emenda parlamentar do município, pela importância que tem, não só o segmento, mas a atividade econômica do esporte fitness e de toda a cadeia, né? Desde o comércio, indústria, os serviços, onde nós já discutimos nessas três etapas, hoje na terceira etapa aqui do fórum, mas que para a cidade é muito importante. Inclusive estamos trabalhando fortemente na retomada das atividades econômicas, especialmente na questão do esporte. Nós temos o esporte aí, diversos setores até dentro do esporte, porque nós temos o esporte a motor, que é um esporte individual, que não tem o porquê também estar parado. Temos esportes individuais, outros também. Eu sempre cito o exemplo do golfe. Também temos as academias, que estamos um trabalho muito grande junto à ACAD Brasil, para a retomada também desse setor da atividade econômica, junto ao governo do estado e também junto ao município, fazendo todos os protocolos sanitários, tudo o que for necessário, mas infelizmente temos a grande restrição do Plano São Paulo, que é o Plano São Paulo, o plano feito pelo governo do estado, mas eu espero que aí agora na próxima semana nós já tenhamos aí um grande avanço em todas as modalidades esportivas, para que tenhamos aí um novo entendimento, pois o que a gente sempre fala que o esporte promove a saúde. Então, nós precisamos aí no momento de pandemia que o esporte também esteja aliado com a promoção da saúde. E também, sem esquecer do trabalho que o CREF 4, em nome do seu presidente Nelson, cumprimentar todas essas entidades a que eu me referi, mas que tem feito também um grande trabalho junto com a gente. E para vocês terem uma ideia, o quanto a promoção do esporte é importante. Um dos primeiros protocolos sanitários apresentados, tanto para o estado como para o município, foi o da ACAD Brasil, junto com o CREF 4. Então nós temos aí a responsabilidade do educador físico, de quem promove aí o esporte, também de promover a saúde. Então, cumprimentando mais uma vez aqui a federação em nome da Marlene e a Abriesp em nome do Maurício, cumprimentar a todos que estão participando, que já participaram das outras duas etapas e que terão aí mais uma manhã de grandes discussões do que será, como é que será esse impacto econômico e também das sugestões e ideias que a gente possa fazer aqui acontecer na cidade de São Paulo. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Obrigada, Rodrigo, mais uma vez. Obrigada pelo apoio mesmo. Agora eu vou passar a palavra para o senhor Maurício Fernandes, presidente da Abriesp. Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, na terceira fase do impacto econômico esporte Covid-19, e agradecendo o apoio de todas as entidades e órgãos governamentais que deram suporte a esse evento, aproveitando a presença do Rodrigo Goulart, que tem brigado muito pelo esporte. E eu gostaria até de fazer, antes de entrar no fórum propriamente dito, nessa abertura, perguntar para ele, que ele está lutando incessantemente na questão de uma forma segura da reabertura do setor esportivo, né? Como ele mesmo já citou, o golfe, esportes aquáticos, enfim. Como é que está a situação, particularmente, das academias de lutas, por ter mais contato? A parte das academias de ginástica, a gente conhece os protocolos que vocês estão tratando lá, junto com a CAD e com o sindicato, que nós tivemos aqui na primeira etapa do nosso evento, a participação do CREF, da CAD, do Sindicato de Academias. Como é que está a parte de lutas também, que é um setor um pouquinho diferenciado, porque tem muito mais contato que as demais modalidades, né? Bom, Maurício, é importante essa pergunta, porque dentro do setor das academias nós temos todos esses segmentos que você citou. Então são todos, cada um deles tem o seu protocolo sanitário, o que deve ser feito por cada uma das academias, porque o município de São Paulo, qual que foi a ideia? Que tem uma autorregulação e uma autofiscalização. Então, por isso que ele tem chamado as entidades representativas de cada segmento
para eles mesmos apresentarem os seus protocolos. Não é a prefeitura que vai chegar lá e vai determinar que, pô, Maurício, para você abrir, você precisa fazer isso. É o próprio segmento que conhece as especificidades de cada segmento, que está apresentando esse protocolo, e todas, além da CAD Brasil, também temos outros movimentos de entidades representativas de academias específicas, como você disse, as de artes marciais. Também tive contato com o pessoal do CrossFit, que é uma atividade diferenciada da academia tradicional. Então, todos eles estão apresentando os protocolos, mas a gente está buscando o entendimento do governo do Estado para entender que cada um desses segmentos tem as suas diferenciações e as suas exceções devem ser interpretadas, e que seja entendido isso, que há necessidade da retomada imediata desse setor. Tanto as de artes marciais, as de crossfit, as tradicionais. E por trás de tudo isso, nós temos os educadores físicos, que são os grandes promotores de saúde. Então é isso que a gente tem feito, a responsabilidade do educador físico, que conhece da saúde. Ele sabe que se algum aluno que chegar numa academia e apresentar qualquer tipo de sintoma ou qualquer alteração, nada melhor do que um educador físico estar ali na ponta para identificar isso. Então, até orientar a pessoa que, se tiver algum tipo de sintoma ou qualquer tipo de testagem de temperatura, tiver alguma diferença, o próprio educador físico vai orientar a fazer uma quarentena, a buscar um médico, uma unidade de saúde. Então, é isso que a gente tem levado lá para o governo do Estado, e o município aqui já entendeu isso, através até um grande trabalho do secretário de Esportes do Estado, Aildo, que tem levado esse entendimento lá para o Comitê do Combate de Contingenciamento do Covid-19. Também o trabalho aqui do Maurício Landim, que tem esse entendimento de que as academias, de que o setor do esporte é necessário, é feita essa retomada para essa promoção do esporte. Então temos vários aliados aí com a mesma intenção. E eu espero realmente que o Estado entenda já nessa semana, que não volte de imediato, mas que já programe o setor para sua retomada, para se colocar todos os protocolos necessários, e também que dê uma data, ou pelo menos uma previsão de data, para que, se tudo correr bem, a gente já tenha aí as academias preparadas, todo o setor preparado para receber bem os seus alunos e os seus praticantes. Inclusive, além das academias, né, Maurício? Nós tivemos aqui, nas outras etapas, os representantes também do Sindiclube, que também já temos um grande avanço nessa questão. Nos próximos dias deverão ser abertas, aí, além das áreas sociais, outras partes também dos clubes, que também, como a gente já mencionou, são muito importantes para a saúde da população e dos seus usuários. Então, acho que é isso. Desculpa eu até me prolongar na resposta, mas acho que é fundamental a gente falar especificamente sobre essa questão. Muito obrigado. Não, Rodrigo, é fundamental a sua participação nessa abertura, porque na medida que nós vamos evoluindo nessa abertura que está correndo, tem um monte de gente aflita para poder voltar a trabalhar. Então, eu vou aproveitar que você veio aqui para a abertura e nos concedeu essa oportunidade desse trabalho com a sua emenda, porque eu tenho mais dois assuntos que são os temas que nós discutimos nos prévios eventos. Quando tivermos a segunda etapa, eu ia até perguntar de clube, se você não falasse, ia perguntar, porque eu vejo que dentro, não só a profissional de educação física, mas também as academias dentro de clubes, vem sofrendo bastante. A minha segunda pergunta, que faz parte do segundo fórum, que nós tivemos o terceiro setor, tivemos as prefeituras, tivemos a participação da ABSMEL, representando os secretários municipais, o fórum de gestores estaduais, que o Aildo apoiou, e tivemos a participação dos gestores de estado, é efetivamente como é que ficam as estruturas esportivas, ou seja, como é que está sendo trabalhado dentro da prefeitura a abertura dos parques, das estruturas esportivas, eventualmente as competições, que têm acontecido focos, a Belém sem público, porém, como é que está sendo prevista essa retomada para os centros esportivos, efetivamente, e particularmente para os órgãos públicos e municipais, estaduais e federais, e efetivamente as grandes competições. Bom, Maurício, nessa semana já houve aí, eu inclusive estava lá na quarta-feira, na entrevista, na coletiva de imprensa do governador, e ele falou especificamente sobre a retomada do futebol, né? Dos treinamentos dos clubes da Série A1
do Campeonato Paulista, do Paulistão. E em cima disso também, foi aí que eu levantei a bandeira de todas essas outras modalidades do esporte. Inclusive lá na coletiva, conversei com o Aildo e nós falamos dessa importância das outras categorias. Inclusive o entendimento da questão dos clubes, tanto os privados como os públicos também, os CDCs, os parques, as praças, né, que todos eles têm equipamentos para a prática de esportes, eles terão todos o mesmo tratamento. Então, os clubes particulares que deverão abrir, e já foi anunciado, as suas áreas sociais, também algumas praças e parques terão também alguma parte aberta, assim que for liberado a abertura também dos clubes, para que a gente possa ter algum tipo de atividade já nos clubes, mas todos receberão o mesmo tratamento. Então, não haverá diferenciação de se é particular ou público. Todos terão que ter e seguir os mesmos protocolos. Tá? Então, já estão sendo preparados os parques, praças e clubes municipais com todas as medidas que deverão ser tomadas. Também o que a gente tem incentivado, que onde tem parque, praça e clubes públicos, que já agora nesse período que está parado, que já recebam as reformas necessárias, que já estavam previstas ou novas, que são necessárias, então que aproveitar esse período agora de parada para que as obras continuem. O setor da construção civil não sofreu nenhuma alteração, então é isso que a gente tem tentado fazer em referência aqui ao município. Em função do trabalho que você permitiu desenvolver, tivemos a participação do André Parsons, pelo Comitê Paralímpico, na semana passada, tivemos o Fábio, que está tendo dificuldades, que ele ia fazer o Master no Rio de Janeiro, né? Coordenado pelo ministro Ricardo Leiser, ex-ministro, né? E a preocupação deles é efetivamente as voltas ligadas a um calendário mundial, porque é uma pandemia mundial, né? Também, nessa sequência, hoje, como nós estamos dando destaque à indústria, nós temos grandes palestrantes aqui, temos o Ministério de Ciência e Tecnologia para falar de inovação, porque hoje é momento de inovar, né? Tanto para profissional de educação física, academias, e efetivamente para as lojas também, porque o comércio também vem sofrendo impacto. Temos aqui o César Hansen, que daqui a pouco vai dar uma palestra do Grupo DAS, que tem o Umbro e Fila como parte do grupo, que é um dos maiores grupos da área esportiva, né? A Penalty, que é associada. Esse pessoal está preocupado com varejo e distribuição, então nós vamos entrar em temática, né? Essa parte do comércio, que atinge todo o setor, né, e, consequentemente, atinge a indústria, como é que está sendo aberto, aproveitando a sua visita aqui, a sua luta incansável na Câmara, pela questão da abertura de forma segura e também sustentando o problema da economia, o setor do varejo, como é que está sendo tratado nesse processo do governo do Estado e do município? Como é que o varejo em si, que é o grande distribuidor da nossa indústria, está sendo tratado e qual a previsão? Bom, Maurício, também mais uma importante intervenção sua. Nós tivemos, é importante a gente começar falando sobre as diferenças dos decretos. Houve o decreto estadual, que é o Plano São Paulo, que ele prevê diversas restrições em diferentes fases. Então, nós estamos hoje, a cidade de São Paulo, enquadrada na fase 2, e possivelmente, aí, nos próximos dias, nós possamos alcançar a fase 3, que é uma fase mais que libera um pouco mais, tem menos restrições, que daí voltariam a abrir tanto salões de estética e beleza, como também os bares e restaurantes. E para tudo que está aberto, ao invés das 4 horas, elevaria para 6 horas. Então, os comércios em geral, comércio de rua, shopping centers, também os escritórios e concessionárias e revendas de veículos já estão abertas desde a semana retrasada. Então, o que a prefeitura decretou foi o que eu já disse aqui também, que trouxe as entidades representativas para falar o que eles deveriam fazer para ter uma autorregulação e fiscalização. Então, o que o Estado liberou, em menos de 10 dias, a prefeitura também já abriu com esses protocolos. Todo mundo estava num grande receio, falando que a prefeitura havia feito isso apenas para ganhar tempo. E ela provou que não, que queria realmente para que tivesse essas entidades responsáveis, para dividir essas responsabilidades com a prefeitura. Então, a prefeitura trouxe isso, foram apresentados os protocolos e rapidamente foram reabertos os comércios. E todos esses comércios, que também são comércios do setor esportivo, comércio de varejo, também o comércio de atacado. Tivemos grandes discussões com
com alguns bairros, o centro de compras, né, da cidade, com a região da 25 de Março, Santa Efigênia, Brás, o pessoal também do Bom Retiro. Então nós tivemos grandes discussões também para diferenciar o comércio varejista do comércio atacadista, também com os shopping centers. Então é uma grande responsabilidade, são decisões difíceis de serem tomadas, mas como você falou também, o impacto na economia estava muito grande e insustentável. Então por isso que a gente promoveu essa reabertura. De alguma forma, hoje está limitada a 4 horas, além de todos os cuidados, está limitada a 4 horas. Nós temos aí o comércio atacadista, principalmente, nos horários das 6 às 10 da manhã, funcionamento. O comércio de rua em geral, das 11 às 15, e os shopping centers das 16 às 20 horas. Com algumas pequenas exceções, porque o que nós conseguimos a interpretação esta semana agora da prefeitura, que os shoppings, as galerias de mercado popular deveria ter um horário diferenciado, diferente dos shopping centers comuns. Então nós conseguimos esse entendimento que todas essas galerias de shoppings populares, eles têm um horário agora o mesmo do comércio de rua. Então a pandemia, como o prefeito Bruno Covas acaba dizendo, né? A pandemia não tem nenhum manual, não teve um manual para a gente entrar e não vai ter também um manual para sair. Então, a cada dia a gente vai se adaptando e por isso que é importante discussões como essas que estamos tendo aqui nesse fórum, para que a gente saia de discussões como essa com várias ideias que a gente leve para transformá-las em realidade e, na verdade, como tentativa. A gente não sabe do que a gente vai discutir aqui, se tudo vai estar certo. Mas, com certeza, como você disse também, mentes brilhantes como as que estão aqui, temos o ministro Laser, temos outros especialistas aqui para nos trazer lições e também do que está acontecendo no mundo, né, Maurício? A gente tem se baseado muito no que tem acontecido no mundo, como você disse, uma pandemia mundial, e vários países, vários continentes estão num estágio avançado do que estamos passando aqui no Brasil, porque lá começou antes. Então, a gente vem tomando lições desses locais por onde já passaram. A própria China, que foi o primeiro país que passou por isso. O próprio pessoal da CAD tem me falado que eles têm se espelhado muito no que tem acontecido lá na China. O mercado mudou. O mercado mudou, então todo mundo tem que buscar adaptações e, quem sabe, se espelhar aí em algumas medidas tomadas lá. E medidas que já foram provadas que foram erradas. Algumas funcionam, mas algumas já se mostraram erradas. Nós temos aí Pequim que voltou a fechar, entendeu? Reabriu com uma certa medida e teve que fechar novamente. Então, mas o mercado esportivo, o setor esportivo tem mostrado o que tem feito lá fora, parece que tem funcionado bem. Então que a gente se espelhe também em bons exemplos que a gente possa trazer de fora. Então, era isso, Maurício. Obrigado. Comentários, se puder nos dar mais uns 10 minutinhos do seu tempo. Foi importante que nós, nessa abordagem internacional que você proporcionou com essa oportunidade da Federação e a Briesp, nós trouxemos o Ralf Scholz, que é presidente da União Europeia de academias, e ele colocou um problema que na Europa as pessoas e os políticos lá veem a atividade física de academia como um narcisismo, eles não veem como um processo de saúde, e a briga deles lá é intensa para poder mudar a cabeça dos políticos que já entenderam isso aqui no Brasil. Pelo menos esse problema nós não temos. A China trouxe uma novidade de em torno de 70 milhões de desempregados e mais 30 milhões de formandos, 100 milhões de pessoas que podem vir a se capacitar com o esporte brasileiro. Você já esteve em Beijing com a gente, aquelas organizações que nós tivemos em acordo estiveram palestrando no nosso evento, e estamos abrindo oportunidade com a Apex, que vai daqui a pouco participar conosco, para tratar dessa oportunidade de a gente vender serviço online para capacitação de futebol. O nosso profissional também, no fórum de hoje, nós estamos abrindo perspectivas. Você está falando daquelas mudanças que estão acontecendo, o César Hansen vai daqui a pouco mostrar um shopping center na China, como é que eles estão tratando a questão do consumo de uma forma diferenciada. E mais importante, a gente está querendo criar, daqui a pouco vai vir o presidente do Simpefesp aqui e vamos falar com o Conselho Regional, o profissional de educação física que vai ficar desempregado, que vai ficar em casa, tem grandes oportunidades de trabalho. Por exemplo, a própria indústria, a Avon, o momento que ela mais cresceu foi na época de crise. Então o profissional pode estar vendendo bola, vestuário. Eu estava conversando com o César da Fila e ele estava contando que o processo fitness disparou. As pessoas estão comprando uma roupa mais confortável para ficar em casa e compra equipamento e compra uma roupa mais tranquila, que não precisa lavar e passar e calçar, e estão fazendo atividade física. Então, esse processo, utilizar
o profissional de educação física como um mediador de venda, do jeito que vai apertar as coisas, também é uma forma criativa de trabalhar. Fora os aplicativos, que depois nós vamos falar com o Paulo Alvim, na questão desse profissional poder dar cursos online e criar aplicativos, e você mesmo prestigiou, vem acompanhando a indústria passo a passo, você prestigiou o prêmio de inovação. Nós fomos com 4 vencedores para a Alemanha, que vai estar aqui nesse fórum hoje, convidando o Brasil de novo a poder, junto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com a Secretaria de Inovação de São Paulo, fazer um grande prêmio do esporte para baixar custo de estrutura esportiva. Então, a gente tem aplicativos que foram já apresentados e ganhou o nosso último evento, que você mesmo proporcionou a oportunidade, de fazer com que a gente baixe o custeio das estruturas, fazer com que o profissional possa ganhar dinheiro e ajudar o país nessa questão de equipamentos, o material para treinar em casa. Então, acho que tem assim, para todo limão sai uma limonada. Então, a gente tem uma grande oportunidade aqui de fazer a diferença e, como sempre, né, não é o mais forte que vence, é o que mais se adapta. Então, agora foi largada a corrida, esse evento aí está trazendo uma série de frentes para nós, uma série de temas, também uma coisa que avançou muito, que nós estávamos há anos esperando, é a saída sua com a Alemanha, com a gente, que fomos com aqueles parlamentares, o deputado Júlio César, que nos apoia via Marcos Pereira. Nós fizemos uma diferença na Alemanha, a conversa com a Alemanha e com a China prossegue, então, provavelmente, muito em breve, nós vamos estar trabalhando a questão de esse processo todo de agendas com Brasil e China, na questão de tecnologia e, mais importante, exportação. Hoje vai ser tratado também, de novo, uma bandeira que está sendo trabalhada com a Câmara Alemã, com o Thomas Timm, que você conheceu, sobre os números do esporte, porque a gente tem uma representatividade muito grande com as federações e confederações, mas a indústria, o comércio e serviço nunca foi vista, nem no Ministério de Ciência e Tecnologia, nem no Ministério da Economia, nem em nenhum dos departamentos, nem na própria BDI. E essa luta que nós vimos desempenhando, que você tem nos apoiado e visto o tamanho da estrutura, basta ver a feira que você viu em Munique, já devagarinho essas entidades estão entendendo que o setor produtivo e esportivo é importante. E esses números do esporte, que daqui a pouco a Fundação Getúlio Vargas vem falar, que nós vamos fazer um levantamento, a Câmara Alemã vai contribuir, a BDI vai somar, e a própria Apex, que teve com a gente em Munique, quer fazer um recorte para saber quanto que a gente pode exportar, é uma grande oportunidade da indústria do esporte se tornar diferenciada. Temos aqui um trabalho com o Sebrae, São Paulo, que nos vem apoiando, o Sebrae Nacional. Então, nós vamos fazer um levantamento do setor e isso vai criar uma diferença. Então, inovação tecnológica, normalização de produto, para comprar um produto adequado, para a gente poder vender para as prefeituras. Por isso que a Abismel vem apoiando, o Fórum dos Gestores, nós queremos fazer um produto esportivo que a pessoa compra uma bola que não estoura no primeiro chute, nem efetivamente uma grama que é amarela depois do terceiro mês. Tudo isso são batalhas que você proporcionou através do prêmio de inovação, para levar nossos meninos para fora. E através das emendas que você vem prestigiando a federação na questão da problemática da educação física, da atividade que está parada. Hoje é momento das associações se colocarem, se posicionarem e trabalharem. E esse fórum, a gente fez o possível para trazer grandes entidades, grandes nomes nacionais e internacionais para mostrar essa oportunidade para um setor. E nosso agradecimento profundo às entidades que deram tanta visibilidade, Rodrigo. Todos elas, o CREF, a CAD, o Simpefesp, o CAL, todos eles colocaram em destaque essa oportunidade. Todos eles saíram contentes da sua oportunidade, porque gerou manifestação do Ministério de Ciência e Tecnologia com a questão de construções inteligentes. A gente deu um grande passo aí. E agora temos uma lição de casa para mastigar, partir agora para o esportes, que é a nossa próxima etapa, e depois o prêmio de inovação, se Deus quiser. E muito agradecido mais uma vez. Queria saber se você tem mais algum comentário. Você falou dos clubes, eu também estou ansioso para poder caminhar no Pinheiros, quero fazer ginástica lá na academia. Mais algum comentário sobre o varejo, alguma coisa que o pessoal gostaria muito de saber, porque você traz a ponte para o setor público, né? Qualquer informação é muito bem-vinda. Bom, Maurício, mais uma vez quero cumprimentar aqui, parabenizar vocês e lembrar, né, do nosso histórico. A gente, na verdade, toda essa paixão que nós acabamos adquirindo pela indústria do esporte é por causa do Maurício. O Maurício que é um verdadeiro apaixonado, aficionado pela indústria do esporte, tem trabalhado muito, e tudo que ele falou aqui é realmente o que acontece, né? Porque isso começou, pelo menos a nossa relação com ele, através do nosso investimento no esporte aqui da cidade, os investimentos que nós fizemos em tantos clubes aqui, a gente viu a necessidade da indústria do esporte de realmente mostrar o que você falou, né? Fazer normatizações,
mostrar que a gente tem que ir muitas vezes não só pelo preço, mas aliar o preço com a qualidade, porque não adianta a gente colocar um exemplo que você deu, um gramado sintético e daqui 2, 3 meses a gente ter que reinvestir, ou na verdade desperdiçar o dinheiro público num equipamento mal feito. Então é exatamente isso que a gente tem que buscar, cumprimentar todos os associados da Abriesp por todo esse trabalho, trabalho de qualidade que vocês têm feito. E você falou sobre o comércio, principalmente o varejista, eu me coloco aqui à disposição da indústria para mostrar para a gente alguns outros caminhos que a gente possa tomar. Como eu disse aqui, a gente não tem manual para isso. Algumas medidas a gente tem tomado, algumas têm dado errado, tá? A gente sempre busca acertar, mas o que tem de errado a gente tem que mudar e às vezes vocês é quem podem abrir os nossos olhos. Então, me colocar à disposição de todos que participam do fórum, que participaram também das outras etapas, para que a gente possa tentar buscar aqui fazer alguma diferença aqui na cidade de São Paulo. Mais uma vez, parabenizar a Marlene pela federação, Maurício pela Abriesp, e cumprimentando aí a todos que estão participando do